Hoje vamos falar de algo que ninguém esperava ouvir diretamente dela. Aos 59 anos, Ivete Sangalo finalmente admite o que todos suspeitávamos. Durante décadas, Ivete construiu a imagem da cantora perfeita, dona de uma energia inabalável no palco, uma vida familiar exemplar e uma carreira praticamente sem falhas. Mas a verdade por trás dos holofotes, dos shows lotados e dos sorrisos radiantes, sempre gerou suspeitas nos fãs mais atentos. A polêmica não é apenas sobre o fim de seu casamento de 17 anos com Daniel Cade, mas sobre tudo que veio antes e depois. Rumores de crises internas, indiretas nas redes sociais envolvendo colegas de profissão, confusões em blocos de carnaval que terminaram em processos, e declarações enigmáticas que sugeriam uma Ivete diferente, mais reflexiva, mais madura e pronta para assumir um novo capítulo em sua vida pessoal. E é exatamente isso que ela acaba de admitir de forma velada, com sutileza, mas com um impacto que ninguém pode ignorar. Ivete não é apenas a estrela do palco, ela é uma mulher que enfrenta transformações profundas, escolhas arriscadas e revela, aos poucos, que sua vida pessoal é tão intensa quanto sua carreira artística. Se você quer realmente entender todos os detalhes dessa virada surpreendente, não esqueça de se inscrever no canal e clicar em gostei, porque a sua inscrição é o que permite que o YouTube entenda que este conteúdo vale a pena ser recomendado para mais pessoas, ajudando o canal a crescer e continuar trazendo informações exclusivas sobre as grandes personalidades do Brasil. Se você puder apoiar ainda mais, use os Super Thanks, mas se não puder, deixe nos comentários o que mais te surpreendeu nesta história, porque queremos saber a sua opinião. E fique comigo até o final, porque a última revelação sobre Ivete vai te deixar completamente impactado, mostrando que a verdadeira Ivete Sangalo talvez seja ainda mais intrigante e surpreendente do que imaginávamos. Prepare-se para descobrir a Ivete que vai além da música, além da fama e além das manchetes, revelando segredos e uma nova fase que ninguém ousava prever. Ivete Sangalo, ícone da música brasileira, escondeu por muito tempo sob o brilho dos palcos e os aplausos de multidões uma vida pessoal tão intensa quanto suas performances. Nascida em Juazeiro e criada em Salvador, Bahia, em uma família aparentemente sólida e cheia de vínculos afetivos, Ivete começou a vida adulta longe dos holofotes, trabalhando como vendedora de roupas e cantando em bares, não apenas por paixão, mas por necessidade, sustentando a família e mantendo as contas em dia. Algo que muitos fãs desconhecem e que revela uma faceta de luta diária que pouco combina com o glamour que hoje a envolve. Mesmo quando já era considerada uma das maiores estrelas do país, Ivete nunca deixou de valorizar suas raízes baianas, nutrindo uma relação profunda e quase obsessiva com sua terra, seu público e os símbolos da cultura local, o que gerou tanto admiração quanto críticas de quem considera seu engajamento emocional excessivo ou teatral. No âmbito familiar, Ivete sempre foi vista como a esposa exemplar e mãe dedicada, casada por 17 anos com o nutricionista Daniel Cade, uma união que, até seu fim em 2025, parecia perfeita nas redes sociais e entrevistas, mas que despertou suspeitas sobre os bastidores de um casamento de celebridade, onde a pressão pública e a exposição constante poderiam ter influenciado tensões silenciosas, especialmente considerando os rumores de crises e pequenas separações temporárias que surgiam esporadicamente na mídia. Mãe de 3 filhos, Marcelo e as gêmeas Marina e Helena, Ivete tentou conciliar a maternidade com a carreira meteórica, mas sempre houve quem questionasse se a intensidade de sua vida profissional não afetava o convívio familiar, um ponto que a cantora raramente abordava abertamente, alimentando uma aura de mistério e, para alguns, de polêmica silenciosa. Essa vida dupla, de estrela carismática e mãe dedicada, gerou tanto fascínio quanto especulação, transformando cada gesto e declaração de Ivete em motivo de análise sobre até que ponto a vida pessoal da artista reflete uma felicidade genuína ou uma performance cuidadosamente calibrada para manter a imagem de perfeição que o público espera. Ao revelar detalhes de sua rotina e dos momentos íntimos, Ivete finalmente confirma que sua trajetória familiar não foi linear nem desprovida de desafios, mas que cada dificuldade, cada escolha e cada sacrifício contribuíram para moldar não apenas a cantora que todos conhecem, mas a mulher resiliente, complexa e, por vezes, polêmica que se apresenta aos fãs e à imprensa, mostrando que, por trás do sorriso radiante e da energia no palco, existe uma história de vida intensa, cheia de altos e baixos, que poucos conhecem em sua totalidade, e que talvez seja essa mistura de brilho e vulnerabilidade que mantém a relação de Ivete com seu público tão cativante, e ao mesmo tempo, alvo constante de especulação. Em novembro de 2025, o mundo pop foi surpreendido pelo anúncio do fim do casamento entre Ivete Sangalo e Daniel Cade, um relacionamento que por anos foi visto como um dos mais sólidos e admirados do cenário artístico brasileiro, e que parecia intocável diante das câmeras e das redes sociais.
O comunicado oficial foi seco, mas carregado de sutileza, decisão tomada de forma madura e respeitosa, sem conflitos públicos diretos. Mas para quem acompanha a vida da cantora de perto, essa formalidade apenas escondia um turbilhão de sinais que Ivete vinha deixando escapar há meses, talvez anos. Durante sua turnê Clareou, fãs atentos começaram a notar mudanças no tom de suas declarações, nas entrelinhas de discursos que falavam de renascimento, superação e liberdade, como se a artista estivesse se preparando para assumir publicamente uma nova fase, não apenas pessoal, mas também emocional e até artística. As metáforas sobre deixar o passado para trás, sobre recomeços e sobre a força que vem de encarar a vida sozinha, despertaram especulações sobre o que realmente se passava nos bastidores de seu casamento, transformando cada show em um palco de revelações veladas. Alguns comentadores e fãs sugeriram que Ivete, consciente de seu papel como figura pública, começou a soltar essas pistas de maneira calculada, quase como ensaiando a narrativa que meses depois viria a ser oficializada. O término, apesar de anunciado com tons de serenidade, gerou debates acalorados nas redes sociais e na mídia. Houve quem questionasse se a separação teria motivos ocultos, divergências de estilo de vida ou mesmo desgaste natural de anos de convivência intensa, enquanto outros defendiam a postura madura do casal, interpretando o comunicado como uma lição de como relacionamentos podem terminar sem escândalos, mesmo quando se trata de personalidades de enorme projeção pública. Nesse contexto, a turnê Clareou ganhou um caráter quase profético. Cada palavra de Ivete, cada gesto e cada olhar nos shows passaram a ser lidos como sinais de um desapego emocional e de uma preparação para um recomeço, reforçando a narrativa de que, mesmo aos 59 anos, a artista não apenas se reinventa profissionalmente, mas também encontra força e autonomia para redescobrir sua vida pessoal. Em meio a especulações e interpretações, uma coisa ficou clara: Ivete Sangalo transformou uma separação que poderia ser melancólica em um capítulo de empoderamento, abrindo espaço para novos caminhos, novas experiências e, quem sabe, novas polêmicas que inevitavelmente acompanham quem vive sob os holofotes, mostrando que a cantora continua a dominar a atenção do público não apenas com sua voz, mas também com sua habilidade de transformar sua vida privada em narrativa pública e fascinante. Nos últimos anos, Ivete Sangalo se viu no epicentro de diversas controvérsias nas redes sociais, alimentando debates acalorados e gerando repercussão nacional. Um dos episódios mais comentados foi o suposto distanciamento entre ela e Cláudia Leite, quando ambas deixaram de se seguir no Instagram, fato que rapidamente se transformou em pauta quente da mídia e das redes. Fãs e internautas começaram a especular sobre uma possível rixa entre as duas divas do axé, levantando teorias envolvendo desentendimentos antigos, rivalidades profissionais e, principalmente, questões delicadas relacionadas à intolerância religiosa, um tema recorrente e sensível na cena musical baiana. A situação ganhou contornos ainda mais polêmicos por conta do silêncio inicial de ambas, alimentando a imaginação do público e tornando cada post ou comentário uma possível indireta. Ivete, em entrevistas posteriores, negou categoricamente qualquer intenção de provocar ou desestabilizar a colega, afirmando que não havia confusões intencionais ou ofensas veladas envolvendo o nome de Cláudia, mas a especulação já havia tomado proporções enormes, com tabloides e perfis de fofoca amplificando cada detalhe e gerando tensões desnecessárias entre fãs. Paralelamente a isso, Ivete precisou enfrentar outro desafio delicado: o uso indevido de sua imagem e de sua família nas redes sociais. Diversos conteúdos falsos, incluindo boatos, fotos manipuladas e notícias completamente inventadas circulavam amplamente, atingindo não apenas a própria cantora, mas também seus filhos, colocando-os sob escrutínio público. A situação tornou-se tão séria que a artista precisou recorrer à justiça e mover ações contra plataformas como o Facebook, exigindo a remoção desses conteúdos e o bloqueio de contas que perpetuavam informações falsas. Esse embate trouxe à tona a vulnerabilidade das celebridades diante das fake news e o quanto a exposição digital pode ser perigosa, mesmo para alguém tão experiente quanto Ivete Sangalo. A combinação dessas polêmicas, rumores de rivalidade, interpretações equivocadas de atitudes e a propagação de conteúdos falsos reforça a percepção de que, mesmo sendo uma das artistas mais queridas do país, Ivete continua cercada de controvérsias que misturam fofoca, acusações e debates sociais, revelando que a fama no Brasil vai muito além dos palcos e da música, e que a vida de uma estrela de seu calibre está sempre sob o olhar crítico e muitas vezes implacável da opinião pública. O Carnaval de 2024 deveria ter sido mais um marco de brilho e tradição para Ivete Sangalo, a rainha do axé, puxando o bloco Coruja no circuito Barra Ondina em Salvador. Em vez disso, virou um dos episódios mais comentados do Carnaval recente,
misturando confusão, acidente técnico, processo judicial e um debate acalorado sobre a real responsabilidade de artistas que atraem multidões gigantescas. O que começou com o público reunido para cantar e dançar ao som dos sucessos de Ivete terminou com imagens de um trio elétrico tendo problemas, um vazamento de gás com os efeitos especiais que feriu foliões e, claro, uma ação na justiça contra a própria artista embora ela tenha sido inocentada das indenizações pedidas. O processo começou depois que uma foliona do Rio de Janeiro, supostamente machucada durante a confusão em um dos dias de folia do Bloco Coruja, decidiu entrar com uma ação judicial pedindo cerca de R$ 52,9 mil à cantora e à produtora responsável, alegando danos materiais e morais, incluindo ingressos e hospedagem relacionados ao evento. A comarca de Niterói, porém, deixou claro em sua decisão que Ivete não podia ser responsabilizada diretamente pelo acidente, porque ela era apenas a cantora contratada para se apresentar, e não a organizadora do bloco ou dos equipamentos. Não bastasse a repercussão judicial, o episódio escancarou uma pergunta incômoda para o carnaval e grandes eventos no Brasil. Até que ponto artistas como Ivete Sangalo, que arrastam centenas de milhares de pessoas, devem ser considerados responsáveis por tudo o que acontece no entorno de suas apresentações? Não se trata apenas de um acidente isolado. Vídeos que circularam mostraram convidados e foliões tentando equilibrar um trio elétrico inclinado após falha técnica, pessoas feridas e um cenário que muitos chamaram de caos momentâneo, inclusive com atraso de horas no início do desfile por causa de problemas nos equipamentos. Enquanto a justiça absolveu Ivete, condenando a produtora Pau de Arco Produções e Eventos a pagar apenas R$ 3 mil à foliona, a polêmica alimentou debates nas redes sociais e entre foliões sobre segurança e profissionalismo no carnaval. Muitos argumentaram que uma artista com tanto peso cultural e financeiro deveria exigir padrões mais rigorosos de organização e infraestrutura de seus blocos. Outros lembraram que ela não pode controlar todos os aspectos logísticos e que a responsabilidade principal é da produtora e das autoridades que aprovam as licenças e supervisionam os eventos. No fim das contas, o episódio colocou em xeque não só a imagem de Ivete na folia, embora ela tenha saído limpa juridicamente, mas toda uma cultura de idolatria carnavalesca em que o público muitas vezes confunde espetáculo com garantia de segurança. A discussão ficou aí. Artistas devem ser celebrados por energizar o público, mas até que ponto isso os torna responsáveis por cada problema operacional que acontece enquanto tocam para uma massa de gente? Estaria a estrela isolada ou seria hora de exigir mais planejamento e responsabilidade de quem organiza e patrocina esses eventos que geram tanto dinheiro e atraem tanta gente à polêmica? Pelo visto, ainda vai longe. Ivete Sangalo, em suas recentes aparições na televisão e em entrevistas para grandes veículos, tem mostrado um lado raramente explorado, o da artista que reflete sobre si mesma e sua própria trajetória de forma quase provocativa, como se desafiasse o público a enxergar além do espetáculo. Ela não se limita a falar de hits ou de turnês milionárias, fala da essência de viver no palco, da pressão constante de ser admirada e, ao mesmo tempo, de se manter fiel à própria identidade, algo que para muitos artistas acaba sendo uma armadilha. Ivete insiste em lembrar que a música não é apenas entretenimento, mas uma ligação profunda com suas raízes baianas, com a religiosidade, com as cores, os ritmos e as histórias que moldaram não apenas a sua carreira, mas a própria forma como encara a vida. Em tom quase confessional, ela admite que nem sempre foi fácil lidar com a fama, com as expectativas do público e da mídia, e que muitos momentos de sua vida pessoal acabaram sendo sacrificados em nome da carreira, mas que esses sacrifícios lhe ensinaram lições de autenticidade, resistência e presença. É como se Ivete quisesse confrontar quem a acompanha, lembrando que por trás do sorriso e da energia contagiante há uma mulher que sofre, que erra e que precisa se reinventar constantemente, desafiando a ideia de que artistas de sucesso vivem uma vida perfeita. Há algo de ousado em suas declarações. Ela expõe a fragilidade sem perder a imponência, sugere que a nostalgia que sente não é apenas pelo passado da carreira, mas pela inocência perdida e pelos desafios da vida adulta, e, ao mesmo tempo, joga na cara do público que a música e o palco são suas âncoras, mas também suas prisões. Ivete provoca, instiga, quase desafia a imprensa e os fãs a compreenderem que a conexão emocional que ela busca não é superficial. É uma necessidade vital, uma forma de reafirmar que, apesar de todo o glamour e das luzes do palco, ela continua sendo humana, vulnerável e capaz de refletir sobre cada vitória e cada escorregão, criando uma narrativa de autenticidade que poucos artistas conseguem sustentar em público. Suas palavras têm um tom que mistura orgulho, melancolia e provocação, como se dissesse: vocês acham que me conhecem, mas não têm ideia do quanto lutei para me manter inteira e verdadeira. Ao final,
Essas reflexões mostram uma Ivete que não teme expor sua alma e desafiar as convenções do estrelato, lembrando que a verdadeira força está na coragem de admitir que, mesmo aos olhos de todos, há segredos, saudades e contradições que moldam uma vida tão pública quanto a dela. Quando se fala em Ivete Sangalo, a imagem que muitos têm é a de uma artista sempre vibrante, contagiante, dona de um carisma inquestionável e de uma carreira praticamente intocável. Mas o que todos suspeitávamos, e que agora parece ganhar contornos mais claros, é que Ivete atravessa uma fase de transformação profunda, algo que até aqui não tinha sido declarado de forma explícita, mas que transparece em cada gesto, em cada palavra, em cada escolha que faz publicamente. Após o término de seu casamento de 17 anos com Daniel Cade, uma relação que, mesmo sob os holofotes, sempre foi apresentada como sólida e harmoniosa, a cantora parece finalmente reconhecer e admitir para si mesma e para o público que está vivendo um novo capítulo de sua vida, um capítulo que não se limita à música, mas que envolve um recomeço pessoal, emocional e até espiritual. Essa admissão, embora nunca dita em tom de frase direta, se manifesta em declarações enigmáticas sobre amadurecimento, superação e a importância de priorizar a própria felicidade, em reflexões que antes soavam discretas e agora ganham força como uma verdadeira confissão pública de liberdade. É como se Ivete, que sempre foi sinônimo de energia e alegria no palco, estivesse dizendo a todos que o brilho nem sempre vem apenas da performance, mas também da coragem de enfrentar mudanças internas, de questionar padrões, de se reinventar e assumir que chegou o momento de olhar para si mesma sem medo do julgamento alheio. Há quem interprete essas atitudes e palavras como uma espécie de choque de realidade para os fãs, que cresceram com a ideia de uma Ivete imbatível, imune a crises ou vulnerabilidades, mas que agora mostra que até ícones da música precisam lidar com perdas, com recomeços e com escolhas que desafiam expectativas. A polêmica está justamente aí. Muitos se perguntam se essa nova fase será celebrada, se será um afastamento do que conhecemos de sua imagem pública ou se será um teste de resistência para a carreira que a colocou no topo do pódio da música brasileira. O que todos suspeitávamos que Ivete Sangalo, aos 59 anos, não é mais apenas a artista da festa, da energia ininterrupta, da voz que comanda multidões finalmente se confirma. Ela está admitindo, sem precisar dizer, que existe uma Ivete privada, complexa, capaz de mudanças radicais, e que, talvez, o maior espetáculo seja agora a própria vida que ela escolhe viver longe das câmeras e das expectativas. Essa revelação silenciosa é quase uma provocação à mídia, aos fãs e à própria indústria, a de que nem mesmo uma estrela consagrada se mantém inteira sem se reinventar, e que reconhecer a própria evolução pessoal é, em si, um ato de coragem que gera polêmica, admiração e, acima de tudo, uma nova narrativa para a cantora que sempre soube como comandar o palco, mas agora parece comandar sua própria história. E chegamos ao final do vídeo. Depois de mergulharmos em toda a trajetória de Ivete Sangalo, nas polêmicas, nas indiretas nas redes sociais, no término do casamento, nos processos do carnaval e nas mudanças internas que ela vinha revelando aos poucos, fica claro que a artista está entrando em uma fase completamente nova da vida. Aos 59 anos, Ivete não é mais apenas a estrela vibrante dos palcos, ela é uma mulher que assume suas escolhas, enfrenta suas transformações e mostra que a vida pessoal pode ser tão intensa quanto a carreira. Essa admissão silenciosa de uma nova fase é, ao mesmo tempo, corajosa e polêmica, porque desafia a imagem perfeita que muitos tinham dela e revela que até ícones da música precisam se reinventar e lidar com suas vulnerabilidades. Se este vídeo te surpreendeu, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e comentar o que mais te impactou. Cada apoio ajuda a manter nosso trabalho, e para quem puder, o Super Thanks é uma forma incrível de contribuir ainda mais. Ivete Sangalo prova que mesmo aos 59 anos, ainda há muito a revelar e que a verdadeira história por trás do brilho é sempre mais complexa do que imaginamos.